bom demais nós estarmos juntos aqui no podcast Sem Sanidade, não há santidade. A cada semana, uma nova descoberta, a cada semana, chaves sendo viradas, porque Deus tem usado o doutor Esli Carvalho para nos ajudar aí, ó, a dar aquele, se liga, aquele sacode na alma para arrancar todas as farpinhas. Esli, bem-vinda ao seu podcast. Ai, muito obrigada, Marcela. Já estava até com saudade de você, da gente gravar juntos. É muito bom, a gente vai gravando. E sabe, Marcela, eu estou recebendo uns bilhetinhos aqui e ali. Parece que o povo está gostando mesmo do que a gente está compartilhando, hein? Você já viu? É muito amor e carinho, não é? E muita gratidão a Deus, porque a turma está gostando, a turma está compartilhando. Inclusive, você que está nos acompanhando agora, pega aqui o podcast, compartilha aí pelo WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais e diz, ó, uma novidade para te contar, além de você passar, você não passa tempo. Você ganha tempo. Você pode passar roupa ouvindo podcast, pode correr ouvindo podcast, pode cozinhar, tem tudo. E aí vai aprendendo, né, Esli? Oh, eu escuto até quando eu estou escovando os dentes de noite, assim, me ajeitando. Sempre tem uma coisinha ou outra que eu quero ouvir. Pronto. Eu gosto de ouvir correndo. Eu vou correndo e vou ouvindo, eu falei, vou reaprendendo tudo. Agora, nos 2 últimos episódios logo anteriores aqui, abaixinho desse nosso aqui, nós estamos falando sobre os homens. Afinal, os homens estão mais omissos ou é uma impressão que a gente tem desses últimos tempos? Ele falou sobre isso. E dentro desse cenário, como é que fica a submissão? Ele já tratou. Perdeu? Vai aqui, ó, vai aqui em cima e ouve, acompanha, ou então ouve de novo. Depois, nós falamos sobre se essa omissão masculina pode ser alguma coisa ocorrida por causa da criação. Seria a criação a culpada de deixar os homens sem iniciativa? E aí colocamos as mamães no estreito, porque são as mamães que criam. Agora, hoje, eu vou fazer a pergunta para a Esli, o seguinte, se a gente colocou mamãezinhas no estreito, porque elas estão criando os filhotes, os fiotinhos, o menininho da mamãe, o feminismo nesse cenário todo, Esli, ele está sendo aí um vetor que contribui para essa omissão masculina, já que na contrapartida ele gera, vou botar aí aspas, esse empoderamento feminino em que ela acaba repelindo o homem e também, associado a isso, a gente acaba tendo uma figura ausente do pai na criação? Pergunta poderosa a sua, hein, Marcela? Você não dá uma perguntinha um pouco mais fácil, não? Hoje? Eu falo assim, eu ia colocar as mãos no estreito, agora eu te coloquei no estreito, Esli. Bem, né? Olha, eu acho que assim, a resposta é sim e não, entendeu? Vamos por partes, já dizia o esquartejador, né? Olha, eu acho que assim, o feminismo trouxe muitas coisas boas e muitas coisas complicadas, tá? Por um lado, eu acho que assim, trouxe o fato de que as mulheres também foram criadas diante de Deus, né? Porque no Senhor não há homem nem mulher, não há grego, não há judeu, todos nós somos iguais diante do Senhor, né? Então, eu acho que assim, trouxe uma valorização da mulher importante, né? De nos ajudar a podermos exercitar funções que nós, quem sabe, não tínhamos acesso, né, antes, né? Possibilitar que a gente, inclusive, ganhe salários mais parecidos com os homens. Então, eu acho assim, teve muitas coisas boas, sim, sabe? Agora, não pode ser feito no desprezo, no preço do desprezo dos homens. E eu acho que assim, homem não presta, nenhum homem presta, todos eles são iguais, é tudo mulherengo, tudo não sei o quê, não sei o que. Também não é assim. Eu acho que os homens têm uma posição difícil, sabe? Eu acho que é difícil ser homem. E nesse mundo, assim, onde as mulheres mudaram muito, inclusive mudaram as regras do relacionamento, nem todos os homens souberam, sabem, né, também se achar nisso tudo.
Então, eu acho que nesse sentido ficou mais complicado. Eu não acho que é culpa do feminismo, por assim dizer, porque assim, os homens estiveram omissos 100 anos atrás também, né? Eles se escondiam de outras formas, a gente falou disso. E atualmente, assim, às vezes fica difícil de saber como responder, porque as regras ficam mudando, né? Então, eu acho que é complicado. Agora, eu acho que, por outro lado, o que a gente muitas vezes, especialmente na nossa cultura mais latino-americana, a gente não tem valorizado o papel do pai. Porque fica um negócio tipo assim, mulher é tão poderosa, ela se tornou tão poderosa hoje em Ela dia, não que ela precisa, né? quase que ela virou assim, geração espontânea, né? Quando muito vai lá, né, para poder resolver, né? Quantas mulheres também, inclusive assim, até a nível intencional, né? Resolvem ter um filho por conta própria, né? Não quero julgar isso tudo, não, porque às vezes eu entendo até alguma das suas razões, mas esse não foi o plano perfeito de Deus. A criança precisa de mãe e pai, né? Então, por que pai é tão importante? Olha, vamos falar um pouquinho sobre a importância do pai? Eu quero falar um Vamos, pouquinho por sobre isso. favor. Se a gente puder falar um pouco sobre a importância do pai, porque a gente já falou aquelas coisas que não se faz, né, no Uhum, casamento, né? A gente já gastou um uhum. tempo ali. Mas eu acho que, assim, coisas que a gente precisa entender sobre por que pai é importante. Você lembra que eu falei uma vez assim que eu tinha um amigo que não queria ir para a igreja no Dia dos Pais porque só recebia crítica, enquanto que no Dia das Mães as mulheres eram assim, ai, glorificadas, né? Então, pai é tão importante que quando Jesus veio, né, nasceu da Virgem Maria, Deus fez questão de que ele tivesse legitimidade. Então, ele falou com José através de sonho, precisou dobrar o José, para o José entender esse negócio todo, porque também, vamos combinar, coitado do José, né? Não é brincadeira. Imagina Maria chegando para ele dizendo assim, olha, Tô grávida. José, uma coisa, eu estou grávida, e eu estou grávida porque Deus disse que era para ser assim, e a minha barriga está crescendo, e eu não dormi com nenhum homem. E ele vai olhar para a cara dela e dizer, ah, conta outra, né, gente? Tá Porque escrito a o que na minha testa, né? exatamente. Naturalmente, é isso. Então, precisou que Deus realmente fizesse uma intervenção na vida de José, e ele falou com ele no sonho, e disse, olha, pode ficar tranquilo, porque o que ela está falando é a verdade. Mas, olha, precisou desse negócio. Mas ele convenceu José. Por quê? Porque José, né, era essa imagem de Deus Pai para Jesus, né? Porque é o pai que realmente transmite, né, essa ideia de como é ser pai. E como a gente se relaciona com as nossas figuras de autoridade, mãe e pai, também faz com que a gente projete isso na figura de Deus. E é o homem quem nos dá a proteção, né? É o homem que, Uhum. tecnicamente, né? A gente fica até com medo de falar essas coisas hoje em dia por causa do feminismo, mas eu acho que é verdade. É o homem quem dá o amparo, a proteção, a defesa, a segurança para a família. Foi José, o pai, que agarrou Maria quando ele teve o sonho, pegou o menino Jesus e disse: rapaz, nós temos que ir embora daqui, porque eles vão querer matar essa criança. Vamos embora para o Egito, agora, vamos embora correndo, porque é a minha obrigação. Esse sonho não foi para Maria, esse sonho foi para José, porque ele era o encarregado de cuidar da Maria, cuidar do menino Jesus, né? E ampará-los, protegê-los, dar segurança, né? E defendê-los. Então, eu acho que assim, quando a gente precisa assim, criar, né, como que se fosse um castelo, né? Aquele muro ao redor do castelo, quem tem que fazer isso, da proteção, é o pai, é o homem, é o marido quem faz isso, né? E no plano de Deus é muito claro, o homem é o cabeça da família. É ele que, sabe, representa Jesus na família. Olha, representa Jesus, não é um mandão, hein? Jesus deu a sua vida pela sua noiva, Jesus deu a sua vida pela sua futura esposa, para que ela fosse tudo que ela deveria ser, né? Então, o pai, o marido, é essa pessoa que tem que amparar, que tem que ser realmente quem ajuda a tomar as decisões. Não toma necessariamente sozinho, não. Eu acho que a gente tem que fazer isso em conjunto. Mas é ele que está assim, significado por Deus, né, nomeado por Deus para ser o cabeça da família. E Jesus, né, é o cabeça de todos nós. Agora, aonde a cabeça vai, né, o corpo vai atrás. Então, se o homem, né, for por um bom caminho,
a sua família vai por um bom caminho. E se um homem não for por um bom caminho, as coisas vão se desastrando, por assim dizer, sabe? A gente vê homens que deixam as suas esposas e vão embora com outra mulher. O que isso impacta na vida, não só da sua esposa, mas nos teus filhos. Porque ele deveria ser fonte de segurança, de amparo, né? E ele está sendo fonte de sofrimento. As mulheres Ele é o abandono, né? abandonam. Não vou dizer assim que as mulheres também não fazem isso, porque a gente sabe que há mulheres também que abandonam o lar, né? Mas é muito claro assim como o impacto do homem é muito grande e tem sido muito desvalorizado pela nossa sociedade. E tem umas outras coisas que o homem também faz. É o pai, né? Quem define a sexualidade dos seus filhos na concepção. Você sabe, né? Você estudou na escola com aquela coisa, o espermatozoide que se junta lá com o óvulo, e dependendo de como se junta, ou vira menina ou vira menino, né? Pois é o homem que faz essa diferença, não é a mulher. A mulher só tem óvulo feminino. Então, ele que tem esses cromossomas que vai decidir, vai ser menina, vai ser menino, né? Mas ele também confirma, né, isso, a sexualidade dos seus filhos no decorrer, né, das suas vidas, né? Então, é ele que vai ensinando os meninos a ser menino, e é ele também quem confirma a beleza da sexualidade das suas filhas. Ai, não acredito que você ficou mocinho, nós vamos ter que sair para jantar com a sua mãe para a gente celebrar, porque você vai ser uma mulher maravilhosa, porque nós, sabe, o homem sábio, o pai sábio, faz isso, é ele que diz assim, a confirmação de que essa moça, sabe, é mulher. É mulher. Sabe, de uma forma protegida e segura, entendeu? E é um papel difícil esse, sabe, Marcela? Não é brincadeira isso, não. Então, ele vai confirmando essa identidade, inclusive a identidade sexual dos seus filhos homens e das suas filhas mulheres, né? Interessante, é o homem que faz, a mulher não. A mulher faz tem outra função, mas é o homem que faz isso. Então, os homens são quem são capazes, né, de realmente dar esse modelo, né, de ajudar a encontrar todo esse desenvolvimento psicossexual, né, vem muito mais do homem realmente do que da mulher. E as pessoas não se dão conta disso, né? Agora, o que está acontecendo com os pais de família, né? Olha, Marcela, eu acho que não é nenhum segredo de que o inimigo está numa campanha cerrada de destruir a família. Né? Porque a família é o plano de Deus, né? Esse é o modelo que Deus criou. Ele criou um homem no jardim, aí achou que não era bom que ele estivesse sozinho, então criou a mulher, né? Para ficar junto com ele, para encaixar com ele, e nesse encaixe, então, nascem os filhos. Né? E essa é a família, esse é o plano perfeito de Deus que ele criou. Agora, as coisas vão mudando, né? E a gente tem que respeitar o que está acontecendo, desenvolvendo na nossa sociedade, mesmo que às vezes a gente não concorde com tudo. Mas isso também faz parte de um ataque do inimigo para destruir a família. Porque o que acontece? Se a gente não sabe se desenvolver de uma forma íntima com os nossos familiares, a gente também tem muita dificuldade de desenvolver intimidade com Deus. Né? Então, o que acaba acontecendo? Se a gente não tiver bons modelos na nossa família de origem, né? E aquela coisa de visitar os pecados dos pais, né? Nos filhos até terceira e quarta geração, que eu achava aquilo muito injusto, mas eu entendo que é assim que funciona, mesmo sabendo também que Deus visita até a milésima geração, né? As suas bênçãos na nossa família. E o que isso pode desembocar? Primeiro, pode ser assim, pais distantes, né? Pais que não sabem lidar com as suas emoções, não sabem como lidar com as emoções dos seus filhos, não sabem orientar. É como eu falei outras vezes, né, Marcela? A gente, para se tornar psicóloga, que nem eu fiz, meu Deus do céu, quantos anos eu não estudei? Escola, faculdade, foram 6 anos de faculdade. Aí depois eu fiz mestrado, fiz um doutorado, fiz especialização, fiz isso, fiz aquilo. Tudo isso para poder, assim, exercer bem a minha profissão. Agora, para ser mãe, para ser pai, basta uma relação sexual. Entendeu? Acabou. Não tem nenhuma exigência prévia. Ninguém diz assim, eu quero ver tua carteirinha de escola de pais para ver se você pode estar agora de pai ou de mãe. Não, né? Então, a gente não aprende realmente a lidar com essas emoções. Nem mãe, nem pai. Isso é coisas assim que a gente vai repetindo da nossa família de origem. Também a gente vê outras vezes, assim, pais que precisaram, digamos, medicar
né, a dor da sua família de origem, as farpas do coração, e acabam desenvolvendo relacionamentos abusivos, né, adições, né, o alcoolismo, né, abuso de substâncias, pornografia, que a gente está vendo demais hoje em dia, porque o acesso à pornografia está fácil demais, sabe? Inclusive impactando a vida dos nossos filhos e das nossas filhas, né? E aí a gente vê também toda essa questão do machismo e do feminismo, nenhum extremo, nenhum outro. Deus nos criou homem e mulher, não feminista e não machista, né? Ele não nos criou desse jeito. Então, eu acho que é importante a gente começar a se dar conta dessas dificuldades e entender que para a gente ter um bom e pleno desenvolvimento emocional, a gente precisa de 3 coisas básicas de mãe e de pai, mas especialmente de pai, porque tem umas coisas que só pai dá. Pai dá coisas que só pai dá. Não, mãe não pode ser mãe e pai. Às vezes a gente até faz coisas de pai porque a gente precisa, mas a gente, mulher não é pai, não adianta. Então, na Tá? verdade, essa história de pai não existe. Não, não Ah, eu existe. sou Olha, eu fui pai, fui pai, divorciada há não 7 existe. anos, você sabe disso, né? Fui divorciada há 7 anos. Eu até fiz de vez em quando algumas coisas assim, que eu acho que o pai deveria ter feito, mas assim, não tem esse traço masculino, porque eu não tenho isso, eu não sei como explicar, né? E se eu tivesse tido um filho homem, não sou eu que ia ensinar como é que ele vai fazer para namorar, como é que ele vai abordar uma moça, como é que vai fazer essa paquera, porque isso quem ensina é o pai, ou acaba, ou um tio, ou um avô, às vezes até o irmão mais velho, mas assim, gente que tem outro tipo de genética que não eu. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa de pai que nos escute. A gente precisa, a criança precisa ser ouvida, né? Eu preciso de um pai que me escute, preciso de um pai que me reconheça, né? E que realmente me vê como um ser humano, como pessoa, né? E um pai, uma mãe também, mas um pai que me leve a sério. Quantas vezes a gente conta uma coisa para mãe ou para pai e eles dizem, ah, deixa disso, fala sério, que não sei o que mais, parará, parará, parará. E aí a criança se encolhe, ela se recolhe e diz, bom, se vão fazer troça de mim, vou aqui enfiar minha viola no saco, né? E vou puxar o trem, porque eu nunca mais vou me expor emocionalmente à minha mãe, ao meu pai, né? Porque eu não estou me sentindo nessa capacidade. Agora, tudo isso para também acontecer, o pai precisa estar presente, fisicamente presente, emocionalmente presente, né? Espiritualmente. Porque não adianta aquele papo assim de não é a quantidade de tempo que a gente gasta, é a qualidade. Isso, Marcela, é conversa para boi dormir. A gente precisa de quantidade, sim. Porque você nunca sabe em que momento a criança precisa de você. Né? Então, eu acho que assim, existe um ataque muito grande, especialmente contra os homens. Né? Eles têm sido muito desprestigiados, muito assim, desprezados por toda essa novidade assim, do feminismo, né, de que a gente pode viver sem eles. Olha, em parte a gente até pode. Hoje em dia, assim, a gente sobrevive financeiramente sem um marido, sem um pai. Mas não é bom. Não é esse o plano de Deus para nossas vidas. Então, a gente precisa pensar em como ajudar, né, tanto os homens quanto as mulheres, mas os homens especialmente. Eu acho que eles têm um desafio muito grande de aprender como ser homem, nem ser machista, né, e ser demais, né, e nem ser passivo, né, e tipo assim, vale tudo, não, o que a minha mulher disser tá bom, ela que resolve, deixar tudo na decisão da esposa. Isso também não é saudável. As crianças precisam ver os pais, né, os dois, combinando, conversando, negociando e implementando as coisas juntos, né? Eu acho que o homem tem o voto de Minerva. Eu acho que eles têm, assim, esse desempate, né? Quando a gente precisa chegar nesse ponto. Mas a gente tem muitas coisas que a gente pode conversar muito antes de chegar nesse ponto. Dai, respondi sua pergunta difícil? Respondeu, mas me deixou ainda mais curiosa, porque eu já vou perguntar agora, adiantando, para saber se o próximo episódio a gente pode falar um pouquinho mais desse papel do pai, porque eu já estou aqui, ó, com a mente, é o pai que define a sexualidade do filho, ou seja, por consequência, é o pai também que dá o destino para o filho. É possível que se diga isso, né? Diante de tudo que você falou. Dentro dessa ausência, então eu vou te perguntar, a gente pode
no próximo episódio, falar um pouquinho mais da importância do pai. E aí depois a gente fala sobre homens de valor, mas eu acho que vale a pena no próximo episódio a gente falar ainda um pouquinho mais sobre essa figura paterna na vida, tanto dos meninos quanto das meninas. Estou aqui pensando naquele jantar que você falou, do pai levando a menina. É, a minha cabeça, ó. Já pensou que coisa bonita, né? Não é lindo? É lindo. É lindo. Precisar de felicitar, né? De celebrar, né? E Esse momento como da essa vida. menina vai ser marcada de maneira preciosa, porque ela vai saber quem ela é, e aí ela vai aumentar ali, ó, o senso crítico dela na hora de fazer uma escolha. Mas isso eu vou perguntar para Esli, ó, no próximo episódio. Aguarda a gente semana que vem, né, Esli? Ela gosta de me alugar, né, Marcela? Tá bom, semana que vem a gente faz o próximo. Beijo!